Vai lá. Vai lá. Boa. Como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes a indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Bem, então vamos para as nossas reflexões. Perdoar. Perdoar é conviver com uma energia de amor e bondade em nosso espírito. Isso nós temos que entender. Perdoar é algo que vai sair de dentro de nós. Portanto, é uma energia que deve ser trabalhada e deve ser construída a cada dia que vivemos. Perdoar não é uma coisa que do dia para a noite se perdoa. É uma construção de estado de espírito, no qual, dentro desta reencarnação, vamos elaborando energias, construindo energias que possibilitam termos condições vibratórias do amor para com o próximo. Tendo esta energia, conseguimos perdoar. Então vejam, o Evangelho diz, é pedir perdão para si próprio. Olha que bonito isso. Antes de eu poder perdoar o outro, tenho que me perdoar. Como que é isso? Muitas vezes alguém pode fazer algo que te incomoda, que te irrita, que te perturba. Digamos assim, tira um pouco fora da tua estrutura. Quando isso acontece, se você olhar para si próprio e entender o que está lhe incomodando, por que aquilo me incomoda tanto? Por que aquilo me tira tão fora do meu eixo? E conseguir entender isso e falar, opa, é aqui. Esse é o ponto. Então, começo a trabalhar esse ponto em mim. É como se eu estivesse trazendo esse perdão no sentido de, olha, preciso me reestruturar aqui para poder entender o outro e assim perdoar. Então, perdoar também a si próprio é buscar entender como somos. Se não tenho paciência para algumas coisas, vou procurar entender para que eu possa, a partir daquele momento, conseguir ter paciência, ter tolerância. E com esse processo, o que vai acontecendo? Vou mudando as minhas estruturas vibratórias. Então, isso vai fazer com que eu tenha leveza para o nosso próprio espírito, e tendo essa leveza, construímos em nós um pensamento mais harmonioso, de amor e bondade, que irá refletir nas nossas atitudes a forma como eu falo, como eu ajo, como eu penso, e como o próprio Evangelho diz, novamente o Evangelho, perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Então veja, quando eu começo a me entender, quando eu começo a me compreender e vou buscando essas transformações, também as formas das minhas atitudes, das decisões as quais eu vou tomando na vida, elas vão ser mais leves. Não vou ser tão exigente para comigo, no sentido de entender que eu também estou num processo evolutivo. Mas é importante que eu possa entender que dentro desse processo eu tenho que fazer um movimento de elevar o meu pensamento para essa conquista. Então, muitas vezes, aquele que possa me trazer esse desconforto
é aquele que eu tenho que perdoar, porque aquele momento ele está me auxiliando a enxergar quem eu sou. Porque é aquele que me faz sair fora do eixo, que me traz lembranças, não que eu vou lembrar de vidas passadas, não é nesse sentido, mas me traz questões que ainda eu preciso me ajustar. Sendo assim, quando eu perdoo, também estou me estruturando nesta reencarnação. Se estou reestruturando nesta reencarnação, aquilo que um dia no passado era desejo de vingança, agora já não é mais. Deixou de ser. Porque aquilo já não me incomoda mais. Não faz sentido para que eu fique irritado, magoado, chateado ou preocupado. Mas para isso, tenho que me conhecer. Então, perdoar é se permitir flutuar em energias de amor, onde uma composição nos leve a uma evolução espiritual. Então não é uma simples questão de perdoar. Tudo bem, né? Eu te perdoo, deixa para lá, a vida vai tomar conta disso, não sou eu que vou. Não é só isso. Não é só isso. Também é uma questão de evolução. Não é o deixar para lá, vamos esquecer isso, porque um dia vai lembrar. Quando você evolui, você nem quer deixar para lá, porque aquilo nem te pertenceu. É essa atitude que temos que ter no perdão. Que aquilo não faz mais parte da nossa vida. Então veja, quando eu levo para essa evolução espiritual, né, eu não vou mais ter esse desejo da vingança, né, porque meu espírito vai estar numa leveza que eu próprio a construir, né, com os ensinamentos de Jesus. E aqui tem uma passagem que a gente pode trazer quando Cristo vai, né, os soldados romanos vêm e pegam Cristo para levá-lo, enfim, para prendê-lo. Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. Cristo falando, pera lá, o que é isso? O que você está fazendo? Tudo que eu te ensinei, você vem e corta a orelha do outro? Não é assim. Olha, reconstrói a orelha do outro e vida que se segue. Mas o Cristo vai ser crucificado, mas a questão é perdoar aquele que nos ofende num sentido de evolução espiritual. Mas eu vou passar por um martírio na minha vida. E cortando a orelha do outro vai deixar... E iria passar pelo mesmo processo que Cristo passou. Cortar a orelha do outro ia livrá-lo da crucificação? Não. É esse pensamento que nós devemos ter. Mas foi por causa daquilo que eu passo agora nesse sofrimento. Foi por causa daquele mexerico que eu passo por isso. Talvez passasse de qualquer forma. O mexerico que o outro fez, cabe a ele responder por aquele mexerico. Você cabe responder por aquilo que deve ser expurgado dentro de você. Não é por causa do mexerico. Aquele mexerico, talvez, ou aquela futrica, enfim, talvez seja um processo de você olhar para dentro de si e reconstruir algumas questões para que você possa passar por aquela situação que você vai passar, de turbulência, sem trazer mágoa, sem trazer rancor. Quando Pedro vai e nega o Cristo 3 vezes, passado esse tempo ele fica todo culpado, não é?
como que eu pude fazer isso com Cristo. Se ele passasse a vida inteira depois só naquela culpa, eu não se perdoando a si próprio, teria Pedro feito o que fez depois? Se ele não tivesse se perdoado a si próprio? Quantas vezes na nossa vida cometemos algumas falhas e nos culpamos e passamos, muitas vezes, um bom tempo da nossa vida dentro daquelas lamentações e deixamos de fazer tantas outras coisas belas na vida que temos potencial para fazê-las por nos culparmos de um momento que falhamos. Pedro nega Cristo 3 vezes, entra num processo de culpa, se martiriza por aquilo, mas depois compreende que a tua missão era muito maior do que ele próprio. Do que ele próprio ficasse se culpando. A missão dele era muito maior do que a si próprio. Já se perguntasses sobre isso? Quanto de nós temos missões tão belas e ficamos muitas vezes numa mesquinharia de nos lamentarmos e não perdoamos a nós mesmos, como o próprio Evangelho coloca. Perdoar a si mesmo é isso. Não é no perdoar no sentido, bom, amanhã eu já posso fazer tudo de novo que depois eu me perdoo. Não é nesse sentido. É dentro de um processo evolutivo. Pedro se perdoa e constrói a sua jornada evolutiva, auxiliando aos necessitados, auxiliando aquele que tem fome e sede. É isso. Não é no sentido, me perdoa, amanhã eu posso fazer de novo, que eu vou errar, mas depois eu me perdoo. Não é nesse sentido. É dentro de um sentido de evolução. Portanto, quando estiverem fazendo reflexões sobre si próprio, lembre-se de Pedro. Opa, Pedro também deu uma deslizada aqui, então eu também acho que eu posso me ajustar aqui. Qual que é a importância da minha vida para com o contexto no qual eu estou? Seja na minha família, seja nas relações das minhas amizades, seja nas relações com os colegas de trabalho e assim por diante. Qual é o sentido da minha vida para com todos que estão à minha volta? Se eu fico num processo de grandes lamentações e não me perdoo, passo tempo. Passo tempo. Viver é sempre estar no aprendizado. Sempre. É igual a história dos talentos. Aquele que, enfim, pega o talento e guarda, não faz nada, fica guardado, não tem o seu processo evolutivo. Mas aquele que vive, que vai, que investe, tem o seu processo evolutivo. Ah, João, mas aí é um aprendizado. Se cometer falhas, se perdoa, se veja naquele momento aonde cometeu a falha, por que a cometeu, se reestrutura tal qual Pedro o fez e segue auxiliando a quem for necessário servir. Paulo de Tarso não perseguia os cristãos? Estava a caminho de Damasco para pegar mais um. Mas quando se percebe, na luz do Cristo, se perdoa. Se perdoa e se torna
Se ele não tivesse se perdoado, tivesse ficado se lamentando por todos os crimes que tivesse cometido ele, teria ele saído da cegueira na qual se encontrava? Pela própria culpa que o estaria corroendo. Perdoar-se é isso. Quando Paulo se perdoa e busca no caminho da redenção, dentro de um processo evolutivo, aonde vai auxiliar a tantos outros, essa é a bênção do perdão. Essa é a bênção. Então, quando cometeres uma falha, não se culpe. Busque se reconhecer naquele momento da falha, e ao se reconhecer ali, ver o que se deve fazer a partir dali, para não cometer mais tal falha. Quando entrar nesse processo, lembre-se de Pedro, lembre-se de Paulo, e veja que todos nós somos tal e qual a eles. Qual a diferença? Tanto Paulo como Pedro buscou, no amor do Cristo, auxiliar aos necessitados. Não ficaram no peso de lamentações e de sofrimentos, se culpando, se autoflagelando. Portanto, o Evangelho diz: perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Olha que bonito. Perdoar as ofensas é se mostrar melhor do que era. Portanto, tanto Paulo como Pedro fazem isso com seu tempo. Buscam ser melhor do que era. Tem uma outra passagem que é muito interessante, né? Quando os 12 apóstolos estão, no bom sentido da palavra, né? Brigando para saber quem era o melhor entre eles. Aí o Cristo dá uma, né? Tipo assim, ó, quem quer ser o primeiro vai ser o último. Aí todo mundo fica quietinho, murchinho e caminha quietinho. Por que eu estou falando disso? Para mostrar que todos nós cometemos falhas. Mas pensar nas falhas e se reconhecer naquele momento, e a partir daquele momento buscar a melhora, que é se perdoar. O perdão não está em nenhum gesto, ele está na atitude do Espírito para aquilo que reflete dentro de si, pulsando energias que irão compor e se manifestar em energias saudáveis ou doentes, que precisam de atenção para serem tratadas e depois expelidas do Espírito. Então vejam que bonito essa reflexão. Então vejam, o perdão não está, né, em um gesto, ele está na atitude do Espírito. Então, um gesto, todo mundo está vendo, você fala, mas viu, eu já perdoei aquilo. O estado do espírito da pessoa, deixa que a vida vai resolver isso. Isso é vingança, já é um desejo de vingança. É o que sai do espírito, o que possui dentro de você para com o outro. O gesto está todo mundo vendo, nossa, olha, a pessoa conseguiu perdoar. Dentro do espírito você está, você vai encontrar 10 vezes pior. Não é isso. Então, é aquilo que sai do espírito, pulsando em energias que irão compor
a nossa composição vibratória, seja ela saudável ou doente. Qual que seria uma energia doente? Uma energia negativa, por exemplo, egóica, uma energia doente, que precisa ser tratada. E quem vai tratar? Somos nós mesmos. Quando você vai ao médico, o médico começa a tratar você. Então ele vai te dar um remédio. Se você não tomar o remédio, vai te curar? Não. Embora o médico tenha prescrito toda uma medicação para você. Mas se também não tomar, permanecerá doente da mesma forma. Então, se a pessoa quer permanecer com aquele rancor, com aquela vibração, permanecerá. Por mais que possa ter conhecimento. Porque no estado de espírito permanece doentio. Novamente, o Evangelho coloca: perdoai, pois meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até para uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Então, quando lemos isso, parece uma moeda de troca, né? Tipo assim, como você quer que Deus te perdoe se você não perdoa o outro? Mas não é nessa composição de troca, mas é nessa composição de energia. Então, vejam, perdoai, pois, meus amigos, a fim que Deus vos perdoe. Vamos pensar numa energia que transcende. Se você está perdoando, você está também se transcendendo e se conectando com essa energia. Porém, se você não o faz, qual é a tendência? Você não consegue essa conexão. Então não é uma questão de punição, castigo, isso aqui. É uma questão de se conectar com energias que possam possibilitar essa evolução. Então vejam, perdoai, pois, meus amigos, a fim que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, usados de rigor, como que você vai conseguir se transcender? Duro, rígido, inflexível, não aceita, não quer. Fica preso. Não solta. Então, se somos duros, inflexíveis, não temos a leveza a qual falamos anteriormente. Temos sim o egoísmo pulsando dentro de nós. Ele fez uma coisa errada, tem que pagar por isso. Não estamos todos em evolução? Se eu aponto o dedo para o outro e o condeno, qual será a minha condenação também perante a tantos outros? É essa rigidez que nós estamos falando. Ah, João, então se deixarmos todo mundo fazer o que quer, não é uma questão de deixar todo mundo fazer o que quer. É educar as pessoas para não fazer o que elas querem. Mas temos que educar. Eu não tenho filhos. Porém, quando uma mãe, o pai, enfim, vai educar seu filho, o que eles falam? Fala uma vez, fala duas, fala três, e vai educando. Aí passa aquela fase, vem a outra fase, de novo. E dizem que a fase da adolescência é mais difícil ainda. O pai vai e continua tudo de novo. É educar. Por isso que nos propusemos a estar aqui, para auxiliar aqueles que ainda não foram educados. Muitas vezes têm o conhecimento, mas não têm a educação. Dá trabalho? Muito. Para quem tem filho, mais
mais do que um, né? O que os pais falam? Um é diferente do outro. Um entende mais fácil, o outro não. Agora, imagine isso na sociedade. Então, é isso que nós devemos perceber na nossa construção. Então, o egoísmo é uma energia doente que precisa ser tratada para expelir o nosso espírito. Se temos rigor nesse processo, com as ofensas mais leves, como foi nos ensinado, devemos ensinar o outro a amar aquele momento que sou duro e rigoroso. Isso é fácil? Não é fácil. Como que Pedro vai reconhecer que ele errou? Quando Cristo pega e, no bom sentido da palavra, faz a orelha do outro lado, de novo, no lugar que tinha que ficar. Paulo fica 13 anos no deserto aprendendo a se amar, para depois sair e ensinar. Não é do dia para a noite. É um processo. E é dentro desse processo que eu tenho que me reconhecer. Portanto, Paulo, 13 anos no deserto, para depois se tornar Paulo de Tarso. Para quem lê o livro Paulo Estevam, é maravilhoso. É maravilhoso isso. Os momentos de culpa que ele tem um capítulo muito bonito, que é quando Abigail e o Estevão vêm conversar com ele para auxiliá-lo, que ele está, digamos assim, um pouco deprimido por tudo. É lindo. Não é fácil para ninguém. O fato de ele ter visto Cristo não significou que seria fácil, sabe? Porque era uma transformação interna daquele espírito. Não era uma questão do Cristo ter aparecido para ele, do dia para a noite, se tornar o que ele se tornou. É uma transformação interna. Como ele vai aprender isso? Perdoando a si próprio. Isso faz com que ele deixe, entre aspas, ter as dívidas, não. Mas nas suas próximas reencarnações vai estudando. Mas, se não soubermos nos perdoar para seguir em frente, nem isso vamos conseguir. Nem isso. Portanto, devo ter disciplina para com os ensinamentos do Evangelho, mas no rigor de uma fé cega, ou em nome de Deus, minhas atitudes serão de punição ao outro, e não de perdão dos ensinamentos. Isso é muito importante. Devemos ter disciplina para com os ensinamentos do Evangelho, mas não devemos ficar cegos, porque se ficarmos cegos, seremos duros nas nossas atitudes, no nosso comportamento. O Evangelho é o quê? É amor. Não é punição. Se é amor, você tem que auxiliar o outro a também avançar, a também evoluir. Não é uma questão que é isso que deve ser, é assim que está escrito. Muitas vezes o outro precisa de outros mecanismos para poder entender. O importante é auxiliá-lo a compreender os ensinamentos de Jesus, dentro daquele movimento que ele possa ter. Muitas vezes
podemos estar num determinado, digamos assim, degrau da montanha, ponto da montanha, e achamos que todo mundo está igual. Não adianta você falar, pode vir por esse caminho. Mas se a pessoa tiver medo, você vai ficar, esse medo do quê? Pronto, vai dar mais medo ainda. Muitas vezes tem que fazer o quê? Desce, pega na mão. Vamos conversando. E vai conversando de vários assuntos. Rindo e subindo o ponte. Se você chegar para o outro, venha, nem sempre o outro vai entender se venha. Porque isso está em você, não está no outro. O outro está o aconchego, de chegar até ele, trazê-lo junto. Daqui a pouco você pode soltar a mão dele e ele vai começar a caminhar. Mas talvez, dentro de um determinado processo, você deve, talvez, auxiliá-lo. E muitas vezes, em alguns momentos da vida, que a pessoa fala, eu não perdoo, porque eu falei para ele, é ele que não quis vir. Por que eu tenho que perdoar? Eu consegui, ele que não quis vir. Mas ele é igual a você. Isso é importante a gente perceber. Às vezes, algumas pessoas usam de expressão, como já até comentei, eu não vou perdoar ele ou ela, porque ele precisa aprender. E se eu perdoar ele ou ela, nunca vão aprender nada. Isso dói. Imagine um professor na sala de aula e falar, não adianta, deixa aí. Não. O que pulsa no professor é sempre ensinar. Muitas vezes vai buscar de muitas outras metodologias ou didáticas para auxiliar aquele aluno a aprender. Quando falamos isso, o que está instalado em meu espírito senão a revolta? Veja, eu não vou perdoar ele ou ela, porque ele precisa aprender. E se eu perdoar, ele nunca vai aprender. O que é isso senão um rancor para com a própria vida? Eu tive que aprender sozinho. Não é rancor? Se é rancor, eu não preciso expurgar esse rancor de dentro de mim para poder perdoar o outro. Eu não preciso me perdoar para que eu possa me reconhecer nesse rancor. Essa é a nossa vida. Esse é o Evangelho. Não é uma questão de só perdoar e está tudo certo, mas é também eu me perdoar. Eu também expurgar esse rancor, para que eu possa auxiliar aquele que está ainda em processo de aprendizado, tal qual eu. Pois bem, talvez naquele momento, a única coisa que a pessoa possa estar aprendendo é o seu próprio ódio, é o seu rancor, com a atitude daquela pessoa. O que é aquela pessoa quando fala, não vou perdoar porque se perdoar ela nunca vai aprender? Está ensinando o que para o outro? A ter mais ódio, a ter mais rancor. É isso que ela está ensinando. Ela está ensinando amor? Não. Amar é afeto. Como já disse, as pessoas poderiam perguntar, mas João, as pessoas precisam acordar para a vida. Mas é bom lembrar que existe ali do livre-arbítrio.
As escolhas que ela ou ele fará da vida é da pessoa. Mas o seu perdão é o gesto de amor para com ela. Isso que nós temos que entender. Isso que é bonito. Veja. Lembrarmos que existe a lei do livre-arbítrio. E as questões das escolhas que ela fez na vida é dela. Mas o teu perdão para com ela, se feito nessa vibração de amor, é teu. Não é de mais ninguém. É a tua evolução. De mais ninguém. É você. Com você e com Deus. É isso. Tem aquela cena também muito bonita do filme da Irmã Luz, que ela está pedindo dinheiro para, enfim, o hospital dela e tal, e a pessoa gosta da mão. Ela fala o quê? Olha, isso foi para mim. Agora, essa para os meus doentes. Ficou ela rancorosa, ai, eu gostei da minha mão, eu fui pedir. Não, isso aqui foi para mim, mereci, mas toma. A outra mão. Claro que o estado de elevação desse espírito ele vai sendo construído de reencarnação para reencarnação. Mas a partir do momento que compreendemos isso, por que não também nós? Por que não? É esse o momento da nossa reencarnação, de aprendizado, de ter as oportunidades e procurá-las, fazê-las de uma forma que me leve a essa vibração. Portanto, um dia, diante de tantas reencarnações, a gente venha ter um dia dessas lembranças que alguém nos ensinou a amar pelo perdão. E aí nos tornaremos leves. Somos todos necessitados de indulgência de Deus para conosco. Aqui estamos, pelo amor dele, para conosco. Nos proporcionando uma nova oportunidade de aprender a amar. Isso é muito importante. É esse o nosso momento de aprender a amar ao próximo. Quando reencarnamos, não é só uma questão de ter uma grande missão, mas é ter uma missão de aprender a nos amar e amar o nosso próximo. Estamos aqui nessa reencarnação para aprender a amar pelo perdão e ensinar o perdão, como o Evangelho diz. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Por que pronuncia a sua própria condenação? Como que é a vibração de uma pessoa que diz uma frase dessa? É uma vibração de harmonia? É uma que expande amor? Essa é a condenação dela. Não é que alguém vai lhe condenar 1000 anos no mar, no inferno. Não é isso. É a própria pessoa que não se permite a sua própria evolução. Portanto, o perdão é uma sintonia entre duas pessoas, onde uma participa da existência da outra, onde uma deseja compreender o amor, embora ainda não saiba disso. Então veja, o perdão é uma sintonia entre duas pessoas, aonde uma está ensinando a outra a amar. Embora, muitas vezes, a outra pessoa não aceitar o seu perdão. Como no próprio filme do Divaldo.
30 anos. 30 anos para que ele explique, poder compreender tudo que o Divaldo estava fazendo naquele momento. Também, então, tenhamos consciência disso. Que não é algo que, eu vou fazer, o outro já vai entender. É uma relação entre duas pessoas, onde trocas de energias estão sendo estabelecidas. Não é no sentido de guerreando qual é a energia melhor, qual é a energia mais fraca, ou desse tipo. Não é nesse sentido. É o amor sendo colocado ali, tanto para uma como para a outra. Então, embora o outro não compreenda esse amor, embora ainda não saiba disso, desse desejo, por isso que algumas vezes magoa as pessoas que estão à sua volta, na busca de provar, né, que o amor não existe. Já a outra pessoa deseja ser compreendida no seu amor ofertado pelo perdão. Sendo assim, provar para a primeira que o amor existe desde que se permite sentir através do perdão fraterno. Então, para irmos para os nossos finais, como que eu exercito tudo isso no meu cotidiano? Como isso eu vou fazendo em mim? Como eu disse, não é algo que se seja do dia para a noite, é uma construção. Então, penso que palavras como por favor, obrigado, gratidão, palavras que vão te auxiliando a entrar nessas vibrações, mas não dizer obrigado no sentido como uma obrigação de dizer. Não dizer gratidão, como muitas vezes a gente vê agora, toda hora gratidão, enfim. Mas sendo sincero na sua expansão vibratória. Porque nessas palavras, dentro da sua expansão vibratória, por favor, obrigado, tendo a compreensão mental e espiritual que você está ali, de fato, oferecendo para aquela pessoa, no momento que isso é colocado na sua vida, você vai construindo uma expansão vibratória do quê? De amor. Não é um bom dia passando pela pessoa, bom dia, e já está lá na porta. É um bom dia que você olha na pessoa, procura sentir, e se você sentir que não está bem, emana uma vibração de amor, de paz, de serenidade, que ela possa, você não vai ficar falando do Evangelho, mas você percebe, dentro das possibilidades daquele momento, você emana algo bom para aquela pessoa. Que não seja um bom dia apenas, bom dia, mas é algo que saia do seu coração. Feito isso, no momento que há de se fazer o perdão a quem quer que seja, essa energia toda já está construída em você. Porque faz parte de você. Porque foi aquele bom dia que você falou. Foi aquele momento grato que você foi para com aquela pessoa. Foram esses momentos cotidianos que para alguns não tem sentido, mas que lhe construíram essa vibração. Para quando chegar no momento de ofertar um perdão verdadeiro, assim seja. Seja feito nessa sutileza. Nessa sutileza. Porque toda essa sutileza já foi construída no seu dia a dia. X anos da sua vida. Então, para encerrarmos, estamos aqui para aprender. A vida é um aprendizado. E quando aprendemos que essas palavras
são significativos na construção da nossa vibração, então compreenderei que vivo no amor ensinado por Jesus. Portanto, são as coisas mais simples, mais singelas, que construímos o verdadeiro amor dentro de nós. São nesses momentos da nossa vida que construímos o amor ensinado por Jesus. Muito obrigado a todos que me ouviram, e que a paz do Cristo sempre esteja em nosso coração, nos fortalecendo nesse aprendizado. Muito obrigado. Bem, vamos para nossas preces. Vamos procurar o auxílio dos amigos da casa, buscar o auxílio daqueles que, junto de nós, sempre estão trazendo o conforto da paz que precisamos. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento tão bendito em nossa vida, que a paz que sentimos nesse instante em nosso coração, que seja a paz a espalhar para o mundo, que essa paz seja ela o perdão para com todas as ofensas e falhas cometidas por nós, para que possamos nos dias de amanhã ter a compreensão para com aqueles que muitas vezes nos trazem algumas lamentações, que possamos nós sermos firmes em nossos pensamentos para perdoar estes e não cairmos em perturbações que nos levem à mágoa, a ressentimentos e ao ódio. Senhor, que essa paz que sentimos nesse momento seja ela a estruturar sempre esta compreensão que aqui fazemos de tuas palavras escritas no Evangelho. Senhor, paz bendita é esta, que vibra em meu espírito, que possa sempre esta paz ser o perdão a todos aqueles que eu encontrar em meu caminho. Obrigado, Senhor.